Resiliência, o poder de dar a volta por cima, de Cléo Holanda. Resiliência é ter dentro de si um sol que nunca se põe. A resiliência pode ser descrita como a qualidade que nos leva a enfrentar as tribulações da vida e a lidar bem com elas. Diante disso, devemos entender que, para termos um comportamento resiliente nas situações difíceis, precisamos desenvolver o equilíbrio e uma regulação emocional consistente, a fim de termos uma visão madura, espiritual e equilibrada da adversidade. A resiliência tem dois aspectos importantes: continuidade e recuperação, na eventualidade de um problema ou mudança. Continuidade. As pessoas que são resilientes têm a característica da continuidade. Isso significa que não desistem com facilidade, costumam dar continuidade a seus projetos e objetivos, não abrindo mão deles na primeira frustração que se apresenta, pois a resiliência é desenvolvida exatamente nos momentos de estresse e adversidade. Hoje vivemos em uma sociedade que tem pouquíssima capacidade de lidar com as frustrações. Com isso, um grande número de pessoas com inúmeros talentos e habilidades vive muito aquém de sua capacidade. Não existe resiliência sem continuidade. Por isso, permita-se começar algo e concluir, por menor que seja, a fim de estimular e habituar seu cérebro a sempre enfrentar desafios da melhor maneira possível. Recuperação na crise. As pessoas resilientes são capazes de prosseguir moldando-se a novas situações e até mesmo crescendo em meio a momentos adversos ou mudanças relevantes. O que, no senso comum, dizemos: o resiliente faz do limão a limonada. São inúmeros os exemplos que podemos citar de pessoas que deram a volta por cima e demonstraram uma forte capacidade de resiliência. Ronaldo, o fenômeno, cuja contusão grave no joelho não o impediu de conquistar a Copa de 2002, sendo o maior protagonista. Outro que podemos destacar é o campeão olímpico de atismo, Las Grael, que após um acidente no qual perdeu sua perna direita em 1998, assim que saiu do hospital, em sua primeira entrevista, agradeceu por estar vivo. Grael, depois de um tempo, voltou a competir no iatismo e seus resultados foram excelentes. E por que não mencionar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sua vida foi marcada por episódios de superação desde o início de sua caminhada, culminando, obviamente, com sua morte e ressurreição. Esses são exemplos de pessoas que, dentro de suas realidades e situações, conseguiram desenvolver resiliência em meio a uma crise. Aspectos importantes. Pessoas resilientes são capazes de seguir em frente, mesmo diante das adversidades, pois têm um senso de propósito e uma motivação alta. Pessoas resilientes têm uma capacidade de adaptação às mudanças e conseguem crescer e triunfar nas adversidades. Personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Está ligada à nossa individualidade, crenças e valores. Fundamentos da resiliência: personalidade, genes, crenças e valores, hábitos mentais em especial. Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir. Está ligada à nossa individualidade. Crença e valores. Crença é algo aprendido ou uma experiência vivenciada que se torna
uma verdade absoluta, também pode ser adquirida por meio de palavras repetidas por muito tempo. Valores são o que diferencia o ser humano das outras espécies, servem como uma bússola para a nossa vida, pois nos orientam a pensar e agir estando intimamente ligados com aquilo em que cremos, tornando-se muito importantes para nossas relações interpessoais. Honestidade, empatia, amor, humildade e ética são alguns exemplos de valores. Seja resiliente, você é maior do que toda essa tempestade. Genética. Genética é a parte biológica que estuda o modo como ocorre a transmissão das características de uma pessoa a outra ao longo das gerações. Hereditariedade. Entender como as características são transmitidas ajuda-nos, por exemplo, a compreender a probabilidade de um casal que apresenta uma doença grave passar essa enfermidade para seus filhos. A genética estuda mais precisamente os genes, que são porções de DNA capazes de produzir uma proteína que será responsável por cada característica. Cada pessoa tem no núcleo de suas células genes responsáveis pela cor do olho, do cabelo e assim por diante. Isso, obviamente, exerce uma forte influência em muitas áreas de nossa vida. Hábitos mentais. Hábitos mentais estão ligados à capacidade que o indivíduo tem de praticar atenção plena e contemplação, que são técnicas comprovadas cientificamente como eficientes na regulação emocional, controle do estresse, problemas de insônia, concentração, foco, criatividade e memória no trabalho. A resiliência psíquica pessoal é mais disseminada e passível de transmissão do que se costumava pensar. Ela tem fundamentos não apenas nas crenças, valores, personalidades, genes, mas também substancialmente em nossos hábitos mentais, que podem ser cultivados ou modificados. Resiliência e conjunto de crenças. A resiliência é um comportamento que pode ser aprendido e desenvolvido. Por isso, toda pessoa resiliente tem um conjunto de crenças. Vejamos a seguir. Crença número 1. Busca descobrir o propósito da vida. Crença número 2. É possível ser um agente de influência nas relações e nos ambientes. Crença número 3. Situações adversas ou vitoriosas nos levam ao desenvolvimento e ensino. O conjunto de crenças das pessoas resilientes possibilita que estas realizem avaliações mais racionais dos eventos e equilibrem suas emoções. Segundo pesquisas, os relacionamentos interpessoais, a interação por meio de encontros ou até mesmo pelas redes sociais influenciam de maneira positiva no desenvolvimento da resiliência. Porém, o distanciamento social, além de prejudicar, pode trazer adoecimento emocional. Uma das características das pessoas resilientes que nos chama a atenção nas pesquisas é que estas, quando estão passando por momentos difíceis e não encontram apoio na família, vão buscar ajuda em pessoas próximas sem qualquer dificuldade, fazendo delas a sua rede de apoio diante da adversidade. Se os seus problemas te fazem cair, os seus sonhos te farão levantar. Então esse foi o primeiro capítulo do livro Resiliência, o poder de dar a volta por cima, de Cléo Holanda. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo, comente aqui embaixo e ative as notificações para você aproveitar a continuidade dessa mensagem abençoada falando sobre resiliência. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.